Foz de Esportes, nesta terça-feira, a seleção brasileira enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias. Dorival Júnior falou agora há pouco e a gente mostra a entrevista para vocês. O caminho é não gerarmos uma expectativa excessiva, mesmo entendendo que ele viva um grande momento, assim como nós fizemos em outras oportunidades com outros atletas, tanto nessa última janela de Copas como nas anteriores. Às vezes nós geramos uma expectativa excessiva e nós mesmos, daqui a pouco, questão de meses, nos decepcionamos com determinadas situações. Eu acho que é esse equilíbrio que nós devemos encontrar. E nós temos que ter um pouco mais de paciência. Isso daí que o Danilo falou é um fato. Nós estamos passando por um momento de uma reformulação que todo mundo pediu. Todos os torcedores que me encontravam na rua, de um modo geral, as perguntas iniciais quando da nossa chegada à seleção, ao Rodrigo Caetano da mesma forma, olha, a gente precisa de uma reformulação, de rejuvenescer um pouco o time. Isso se faz com equilíbrio, com calma, com paciência. Eu nunca vi em equipe nenhuma, e olha que são 22 anos como treinador, você montar e no dia seguinte você já encontrar resultados e caminhos. O futebol, ele passa por um momento no mundo todo onde nós estamos vendo uma ordem sendo alterada. Uma equipe como a Itália, por exemplo, ficou duas Copas do Mundo fora das disputas. E isso pode acontecer a qualquer momento com uma das equipes sul-americanas de ponta. Nós estivemos muito próximos aí, anos atrás, de vermos uma equipe como a Argentina, com um poderio fantástico na época, ficando fora de uma competição e decidindo essa competição, se não me falha a memória, com a Austrália, em 2 partidas. Então, assim, tudo pode acontecer. Por isso que um momento como esse, em que nós estamos buscando novos caminhos, não passam por resultados imediatos. Pode até vir a acontecer, abortos acontecem, mas não é a realidade da grande maioria. A evolução das equipes, principalmente sul-americanas, que tiveram um crescimento muito grande nesses últimos 8, 10, 12 anos, está fazendo com que as nossas disputas se tornem muito mais difíceis, complicadas, e aqueles resultados alcançados anteriormente, olha, dificilmente voltarão a acontecer. Por isso, a nossa realidade é nos prepararmos para tentarmos buscar, galgando degraus, para que voltemos a ter, sim, um futebol respeitado, competitivo e protagonista. Eu acho que esse é o trabalho. E não vai acontecer do dia para a noite. Não adianta nós criarmos uma ilusão ao torcedor. Olha, nós sairemos dando espetáculos e resultados. É mentira. Isso daí vai acontecer, eu garanto a vocês. Mas demanda tempo. Demanda um amadurecimento dessa estrutura toda que está sendo mexida muito e que com certeza daqui a pouco ali na frente nós vamos encontrar um caminho. É um trabalho bem diferente de um clube. No clube, no dia seguinte, você jogou hoje, no dia seguinte você já começa a corrigir aquilo que foi feito, aquilo que foi apresentado, a melhorar ainda mais os pontos positivos que nós tivemos. Numa seleção, não. Quando acabar o jogo amanhã, 2, 3 vão para Londres, Danilo vai para a Itália, Dorival e comissão vão para o Rio de Janeiro. Nós vamos sentar na frente de televisões ou ao vivo em algumas partidas do Campeonato Brasileiro e estarmos ali presentes. Então é um outro tipo de trabalho completamente diferente. Na realidade, nos apresentamos agora, tivemos 2 treinamentos que eu possa falar. Foram treinamentos, 2 dias de treinamento para podermos jogar com o Equador. Ontem e ontem, recuperação. Hoje um trabalho leve, Caio sabe disso, um trabalho muito leve para poder estar em campo amanhã. E a gente tenta aproveitar o máximo possível esse período. É o que nós temos. Em outros momentos eram bem diferentes. Nesse momento, o futebol está muito igual. As distâncias ficaram menores. Quem estava lá embaixo conseguiu chegar nas equipes de cima. E o topo das equipes de cima estavam muito próximos de um limite. Então nós temos que tentar entender tudo isso. E lutarmos, e trabalharmos, e nos aproximarmos para o futebol brasileiro poder voltar a ser o melhor futebol do mundo. Dorival, boa noite. Felipe Brizola, aqui no meio.
Felipe Brizola, da TV Globo e do Sport TV. Dorival, pensando nesse período que você teve dessa vez, que você acabou de citar que é curto, 2 treinamentos, agora depois do jogo contra o Equador, segurando um pouco mais, né, teve a recuperação. Qual é o seu grau de satisfação com o aproveitamento dessa janela? De que maneira o Brasil chega para enfrentar o Paraguai? E se você pudesse comentar a possível escolha pelo Endrick no time. Felipe, assim, de um modo geral, eu percebo uma evolução como equipe. Eu não estou falando como qualidade de espetáculos. Eu acho que como equipe nós estamos encontrando um caminho. Nós estamos muito fortes nas nossas retomadas de bola, nas nossas recuperações, na nossa volta, quando de repente na perda de uma bola eles trocam 2, 3 passes e esboçam um possível contra-ataque ou uma transição. Nós estamos muito mais agressivos nessa nossa retomada. Como equipe, eu acredito que nós tenhamos evoluído. O que está faltando são os detalhes próximos à área adversária, uma tomada de decisão um pouco mais segura, uma opção um pouco mais confiável, de repente uma jogada individual que possa ter um desequilíbrio. Eu acho que esses pequenos detalhes que são fundamentais e que ainda não têm acontecido nesse momento. Eu espero que a qualquer instante aí nós voltemos a conviver com situações de improviso que nós, em outros momentos da seleção brasileira, tivemos aí aos montes. Desculpa. Muito bem, tá aí o Dorival Júnior falando sobre expectativas da seleção brasileira, falando que acredita que a seleção evoluiu nos poucos jogos em que ele esteve à frente do time. André Kfouri, eu começo primeiro com essa história da expectativa. Você sabe que eles são clones, né? O Gustavo Alfaro e o Dorival Júnior, eles são quase a mesma pessoa. Nossa, que susto. Pensei que era o André e o Dorival. Onde? É o encontro dos técnicos separados na maternidade. Eles são muito parecidos. Eles são parecidos. Responde aí na enquete. Só isso, para o meu TCC, se vocês acham parecidos. Mas, André, essa questão da expectativa, a gente tem que ter menos expectativa com a seleção brasileira? Dá para entender claramente o que o Dorival quis dizer, né? Ele acha que as pessoas que se preocupam e que acompanham a seleção brasileira têm um nível de exigência equivocado. Querem o resultado da noite para o dia. Ele usou essa expressão. Na verdade, as coisas sempre foram assim no Brasil. O que eu acho que ele poderia utilizar nos comentários dele para tentar dar sequência a essa conversa de uma maneira que eu acho mais apropriada o trabalho está no início. Ele teve uma competição. O Brasil não jogou bem e não há motivo nenhum para imaginar que na data FIFA seguinte à Copa América, com mais 2 ou 3 sessões de treino, as coisas todas vão acontecer miraculosamente, como da noite para o dia, como ele mesmo disse. A seleção brasileira fez um primeiro tempo bom contra o Equador na sexta-feira. Nem mais, nem menos. Minha opinião particular, evidente. Rodrigo foi muito bem. Os jogadores de meio de campo conseguiram aplicar ao jogo as ideias do Dorival, aquilo que favorecia ao Brasil. O Equador foi um time muito recuado, exceto naquela escapada no finalzinho do primeiro tempo, quando um jogador da seleção escorregou e o Alisson e depois o Gabriel Magalhães impediram um gol. O segundo tempo foi ruim. Ruim como foram muitos minutos da seleção na Copa América. E o final do jogo deixou uma impressão muito parecida com as partidas do torneio nos Estados Unidos, quando a seleção brasileira se mostrava sem saber o que fazer em campo. E apelou, e isso ficou muito claro, vamos deixar o tempo passar porque é necessário assegurar o resultado. E, de fato, vencer era muito importante. O clima estaria muito pior se o Brasil não tivesse vencido. Seria mais uma partida, a quinta em sequência, sem vitória. Só que da seleção brasileira sempre se pede mais. Eu acho que do primeiro tempo para melhor, a seleção brasileira tem todas as condições de fazer contra o Paraguai nessa terça, na partida que encerra essa data FIFA. Mas algo muito superior a isso, eu honestamente não espero.
Zupa, queria que você falasse sobre essa frase do Dorival, achando que a seleção está evoluindo. Você enxerga também essa evolução na seleção brasileira? E sobre essa expectativa, isso é algo que ele vai ter de conviver. Sim. Porque a expectativa com a seleção brasileira sempre vai ser alta e isso é lei aqui no Brasil. E sempre foi assim, sempre vai ser. De tudo que o Dorival falou, acho que dá para destacar 3 pontos, 2 que eu concordo, 1 que eu discordo. O que eu concordo, que sim... hoje o nivelamento ele é maior entre as melhores e as piores seleções. O futebol está mais globalizado, os jogadores, todos eles de todos os países, estão circulando pelas maiores ligas do mundo, então a diferença de fato está menor. A gente tem visto na própria eliminatória sul-americana a Venezuela brigando, o Chile, que era um time de Copa do Mundo, já não é mais um time de Copa do Mundo, a coisa está muito embolada. Falando um pouco do nosso contexto na América do Sul, isso vale para o mundo inteiro. Então é verdade que o achatamento técnico, da diferença técnica entre as equipes existe. É verdade também que a gente vive uma era de um nível de exigência não só para a seleção brasileira, para os nossos clubes também, onde todo mundo tem que ganhar o tempo todo. E se não ganhar o tempo todo, é um caos. Isso também é verdade. Eu também concordo. O que eu discordo é que a seleção está evoluindo. Entendo que é pouco tempo, entendo que o Dorival tem condições complicadas de trabalho, que ele foi içado ao cargo de técnico da seleção brasileira numa estrutura muito problemática, em que é difícil ser técnico da seleção no momento em que ele assumiu, mas o Brasil joga muito mais vezes mal do que bem. Tirando os 2 jogos na Europa, os 2 primeiros jogos, né, contra a Espanha, contra a Inglaterra, foram jogos abertos e jogos bem interessantes. A média do Brasil, a partir daí, a média do Brasil do Dorival Júnior, quando entra no cenário da América do Sul, é uma média baixa, com alguns minutos do jogo contra o Equador, alguns minutos do jogo contra o Paraguai na Copa América, e estamos conversados. Então, a evolução ela é muito tímida. Seria anormal se ela fosse muito brusca, mas ela é tímida demais. E embora exista um equilíbrio muito grande dentro do contexto, a comparação do Dorival é com o que a gente viveu nos ciclos de Copa anterior. E nos 2 últimos ciclos de Copa, o Brasil deitou de uma forma, assim, incontestável nas eliminatórias, do primeiro ao último minuto, com o Tite no comando, né? O Tite ainda teve o comecinho do ciclo da Rússia, não foi o Tite, o Brasil sofreu. Mas dali por diante, o Brasil foi soberano de uma forma que jamais havia sido nas eliminatórias sul-americanas. E a comparação é diretamente com esse momento. Então, os jogos do Diniz e os jogos do Dorival mostram o Brasil perdendo relevância dentro desse contexto. E está aí a preocupação. A evolução é muito tímida. O Brasil precisa jogar melhor, mais vezes, por mais tempo. Esse é o ponto principal que eu acho que o Dorival reconhece menos dentro da seleção brasileira. Muito bem, e olha, a gente deve ter mudança na seleção brasileira nessa partida contra o Paraguai. Colocamos então possível seleção brasileira para a partida de amanhã com o Alisson, o Danilo, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Arana, André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo Vini Júnior e Endrick. Deve ser assim que a seleção brasileira vai entrar em campo amanhã.